Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Números. Números, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, do meio da congregação será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde, e tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até a tarde.
Salmos. Salmos, capítulo 56. Mictão de Davi para o músico Mor, sobre Jonate Elém Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os seus passos, como aguardando a minha alma. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos, capítulo 57. Para o músico Mor, Altachete, Mictão de Davi, quando fugia de diante de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Selá. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua, espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Selá. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Isaías. Capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Asbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco,
e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, portanto eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Tiago. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje?